Irmãos, obrigado por nos receberem tão bem, a mim, a esposa e os filhos, né? E a nossa visão otimista que tínhamos de vocês se confirmou, né? Nós somos amigos há muito tempo, pastor Wesley e eu, mas nós somos igualmente desleixados assim na arte da comunicação, né? A gente se fala, quase não se fala, mas dizem que amigos não precisa ficar lembrando o tempo todo que é amigo, né? A gente sabe que está lá e está tudo certo. Então, tem sido assim a nossa amizade esse tempo todo. E ele nos falou, acho que mais de um ano já, né? Falou comigo para falar com Carter sobre vir aqui. E eu falei por ela que ela viria. Depois ela concordou comigo que viria. E ore por nós, estamos voltando amanhã cedo. Nosso ministério lá também, para que Deus nos abençoe pela graça que cantamos aqui, podermos servir a Ele cada vez mais fielmente. E os irmãos indo para Brasília, ou indo para algum lugar que passe por lá, como foi o caso do seu pastor um tempo atrás, às vezes tem uma conexão demorada lá em Brasília, né? Então me avise que a gente pega vocês lá para tomar um café, né? E aguardar o tempo de conexão em comunhão, né? Tudo com conexão, comunhão, tudo certo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia para o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E vamos ler apenas um versículo. Já oramos pela bênção do Senhor para o culto. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que o Senhor nos abençoe, enquanto estamos meditando aqui em sua palavra. Talvez uma leitura rápida, como a gente às vezes faz, não vai nos ajudar a perceber o poder dessas palavras, a profundidade dessas palavras. São muito importantes porque falam de onde Deus em Cristo nos tirou e para onde Ele nos levou. Perceba as palavras que foram escolhidas para falar de onde saímos. Perceba as palavras escolhidas para dizer onde estamos ou para onde fomos levados. Perceba o contexto onde isso foi dito. Quando a gente ouve a palavra império, para nós não tem um sentido muito exato. E, além disso, temos que tomar cuidado porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes, a forma como entendemos as palavras não é exatamente como elas foram escritas. Às vezes o significado se perde com o tempo. Por exemplo, uma pessoa que chegou a Cristo há pouco tempo, e ela ouve, ela fala, ela pensa sobre a palavra amor. Amor. É muito difícil que ela, no início da sua fé, pelo menos, entenda essa palavra, a palavra amor. Como a Bíblia descreve, como Deus descreve o amor. Às vezes, quando a gente pensa na palavra amor, a gente tem na nossa mente a nossa bagagem, a nossa experiência. Talvez um namoro frustrado, um casamento que vai mais ou menos, talvez um romance de ficção, talvez a visão de Shakespeare de amor, talvez o amor conforme a novela. Mas precisamos dar um novo significado, ressignificar essas palavras à luz do que Deus fala sobre essas palavras. Do ponto de vista de Deus, o amor, ele é sacrificial, ele não exige nada em troca, tudo crê, tudo suporta. Aí a gente tem que ir para 1 Coríntios 13, e lá em 1 Coríntios 13, entender o que é amor. E aí nós temos uma outra ideia, uma nova visão dessa palavra. Aqui em Colossenses, por exemplo, obrigado, irmão, quando ele fala que ele nos libertou, são palavras muito fortes, libertação do império das trevas, muito forte, para o reino do Filho do seu amor. Então, para nós é difícil entender tudo que está aqui, assim, a princípio, né, sem pensar, porque nós não estamos debaixo de nenhum império. Temos no Brasil uma democracia, temos parlamentares, autoridades que a gente às vezes nem respeita muito,
Mas a gente está falando de épocas em que havia imperadores, soberanos, que mandavam, desmandavam, que eram muito fortes, que conquistaram o mundo. Por exemplo, aqui, o próprio povo judeu, há muito tempo atrás, foi levado cativo pelos babilônicos, depois pelos persas, pelos medos e persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. Eles sabiam o que era estar debaixo do império. Eles sabiam o que era não ter autonomia, não ter autoridade, não ter liberdade. Tudo aquilo que eles produziam iam para o império e o seu imperador. Então é para essas pessoas que sabiam muito bem o que significava ter o império sobre eles, é para essas pessoas que Paulo diz que Cristo nos libertou do império das trevas. Aí podemos imaginar que se o imperador, um homem comum, poderia ser muito poderoso, muito rigoroso, muito exigente, o que dirá daquele que era imperador das trevas? Se há um império das trevas, há um imperador nas trevas, correto? E é de lá, desse império, do domínio desse imperador das trevas, que o Senhor nos tirou. Então é bom parar um pouquinho para pensar sobre o sentido dessas palavras. O Senhor Jesus Cristo nos dá a ideia aqui, então, de que não há lugar difícil ou situação difícil de onde Ele não possa tirar a pessoa que não tem Cristo. Nós mesmos, pelo que Ele diz aqui, fomos tirados. Aquele que é salvo em Cristo foi tirado de um império terrível. Então, a gente entende isso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Redentor onipotente. Ele é um Salvador que não há limites para aquele a quem Ele pode salvar. Não há ninguém que esteja tão preso ao pecado que o Senhor não possa salvar. Isso é uma grande esperança para nós. E também, pelo que vemos na Bíblia, não há uma pessoa menos perdida do que outra. Qualquer pessoa que tenha nascido e não tenha ainda crido em Cristo como Salvador está tão perdida como poderia estar. Entendeu? E qualquer pessoa que creu em Cristo como Salvador está tão salva como poderia estar. Não há como salvar-se mais do que você já é salvo. E aqueles que estão em Cristo não há como perder-se mais. Não há categorias de perdição. As pessoas estão perdidas. Quando crerem em Cristo estarão salvas. Estão no império das trevas, quando crerem estarão no reino do Filho do seu amor. Então, em primeiro lugar, pensando sobre esse Cristo como Redentor onipotente, vamos pensar sobre essa palavra aqui, sobre essas palavras, império das trevas. Aí, para a gente entender a dimensão disso, é bom pensar, por exemplo, sobre o que significa andar nesse império. O que significa pertencer a esse império e andar segundo os ditames, digamos assim, segundo a determinação desse império. Como era ter que obedecer ao império das trevas? Como era viver segundo essas regras? Como era viver segundo essas determinações? Porque as pessoas que não têm Cristo, que no nosso entender estão vivendo no império das trevas, a impressão que nos dá, e até eles falam isso, é que eles têm plena liberdade para fazer o que quiserem. E que eles estão no pecado, e de lá podem sair se o quiserem, quando quiserem, e ser tal qual nós somos, crentes, né? Será mesmo? Será que qualquer pessoa que não ainda é crente em Cristo, que não ainda tem a salvação, pode fazê-lo quando quiser? É assim uma coisa que ele olha para um lado e para o outro e diz, por enquanto não quero. A ideia que temos aqui não é tão simples assim. A ideia que temos é um pouco diferente. Por favor, olha a sua Bíblia lá, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Efésios 2:1. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Em primeiro lugar, pertencer ao império das trevas significa que cada passo era dado de acordo com as determinações do império das trevas. A pessoa que está nas trevas, ela não vai além e nem aquém daquilo que o seu regime, ou o regime que ela está ali debaixo, determina. Ela faz tudo exatamente como querem os imperadores das trevas, ou o imperador das trevas, que eles façam. Não é uma vida de liberdade, pelo contrário, é tudo muito determinadinho, vamos dizer assim. No capítulo 2 de Efésios, versículo 1, falando sobre Cristo, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Então o texto aqui diz que as pessoas nesse tempo, ou eles mesmos nesse tempo, em que eles estavam ainda sem Cristo, estavam mortos nos delitos e pecados. A implicação disto é que eles andavam, de acordo com o versículo 2, segundo o curso deste mundo. Curso aqui não é a ideia de sentar e fazer um curso, né, e estudar, mas é o curso do rio. Imagina o rio com a sua água descendo montanha abaixo, aquelas curvas, né? Ali é o curso do rio. Digamos assim, a direção que o rio vai tomar é o curso do rio. E o texto está dizendo que aqueles que estão sem Cristo, portanto, no império das trevas, a direção que eles vão tomar na vida deles é de acordo com o mundo. É de acordo com aquilo que é determinado no império das trevas. Então eles andam por onde é dito que eles têm que andar. Eles não estão simplesmente andando como querem. Mas há um curso, há uma linha, há um caminho de perdição por onde eles andam. E eles não andam fora dali. Então não há liberdade. Por mais que pareça, não há liberdade. Quando nós só temos, digamos assim, opção de fazer aquilo que é errado ou de ir contra Deus, não podemos chamar isso de liberdade. Liberdade é o que tem a pessoa que tem Cristo como Salvador, porque ela pode dizer sim ao pecado ou dizer não ao pecado. O incrédulo não pode dizer não ao pecado. Quem não tem Cristo como Salvador, não tem armas espirituais, ele só pode dar uma resposta ao pecado: sim. Quando nós pecamos, é uma escolha nossa. Mas quando o ímpio peca, ele está fazendo aquilo que é o curso natural. É o curso que ele vai, durante a sua vida, trilhar. Então, em primeiro lugar, nós andávamos segundo as determinações do império das trevas. Quem está sem Cristo hoje anda de acordo com essa determinação ainda. Em segundo lugar, olha a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Paulo fala sobre isso com outras palavras em Romanos. Na verdade, ele diz que nós éramos inúteis a Deus, né? A vida sem Cristo, enquanto estávamos sem Cristo, nossas obras não tinham proveito, éramos inúteis a Deus, nesse sentido. E aqui no capítulo 5, versículo 11, ele diz que as nossas obras, ou as obras dos cristãos sem Cristo, são obras infrutíferas das trevas. Em primeiro lugar, então, os que estão no império das trevas andam de acordo com aquilo que lhes é determinado pelo império das trevas, segundo o curso do mundo. Segundo lugar, conforme nós vimos aqui, essas obras feitas por quem está sem Cristo e ainda no império das trevas são obras infrutíferas. Elas não têm proveito, elas são inúteis. Em outras palavras, embora as pessoas digam que estão vivendo e vivendo e vivendo, de fato, estão desperdiçando a sua vida. Vamos pensar em alguém que hoje, por exemplo, tem 30 anos de idade, mas ainda não tem Cristo como Salvador. Essa pessoa tem vivido, ela diz, já, e aproveitado a vida por 30 anos. Mas do ponto de vista de servir a Deus, ela já perdeu 30 anos de bênçãos e galardões e serviço. Se ela viver mais 60, ela tem 30 ainda para trabalhar. Mas se ela viver pouquinho tempo e falecer por alguma razão, ela não vai poder ter servido ao Senhor. É tão urgente assim que nós levemos a mensagem do Evangelho para quem não tem Cristo como Salvador. Porque um dia a mais sem Cristo é um dia a menos de utilidade. Entendeu? Um dia a mais sem Cristo quer dizer um dia a menos de utilidade para Deus. E é muito ruim você viver uma vida que não tem propósito. Há um ditado que diz que alguém que viveu a vida toda e nunca ensinou nada a ninguém, essa é uma vida que não vale a pena ser vivida. E há outro que diz que alguém que viveu e nunca aprendeu nada, também essa é uma vida que não valeu a pena ser vivida. Então nós temos um tipo de vida que vale a pena. É aquela em que você ensina, é aquela em que você aprende, é aquela em que você faz alguma coisa. E aquelas pessoas que estão vivendo nas trevas, as suas obras são infrutíferas.
É assim terrível viver debaixo do império das trevas. Há um outro texto que nos ajuda a entender, além de como é andar de acordo com esses ditames do império, além de ser identificado com essas obras, olha só a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Então, andando segundo o império das trevas, obras infrutíferas, e em terceiro lugar, a identificação com esse império. Capítulo 6, 2 Coríntios, no versículo 14, Paulo vai falar um pouco sobre o jugo desigual. Ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as... Ele pergunta, que comunhão da luz com as trevas? Olha que terrível. Primeiro, ele fala sobre estarmos andando de acordo com o mapinha lá que o império das trevas desenhou. Segundo, ele fala sobre obras que são infrutíferas. E terceiro, e mais assustador, as próprias trevas são o que definem essas pessoas. Elas não somente estão nas trevas, elas são trevas. Você viu isso aqui no final do versículo. Que comunhão da luz, os que estão em Cristo vieram para a luz. Ele diz que nós somos luz no Senhor, somos sal da terra, luz do mundo. Não somente Ele é luz, mas nós somos luz. Não somente bebemos da água, como em João capítulo 4, mas nós fazemos de nós a água brotar, através do Espírito. E aqui ele diz que os que estão sem Cristo não somente participam, seguem, mas eles mesmos são trevas. Nós éramos trevas antes de Cristo nos alcançar. Agora nós somos luz no Senhor. Amém? Mas pense sobre isso. É mais do que dizer, não, eu estou no mundo, eu participo do mundo. Não, você é. É isso que te define. O Senhor fala sobre esses que estão no império. É isso que os define, é isso que explica o estado atual deles. Trevas. Dizer, eu participei, eu fiz parte, eu vou lá quando eu quero. Assim. Não, você não é assim. O sentido é, você é isso, você é trevas. Isso, irmãos, é o que significa estar no império das trevas. Isso é o que significa ser um cidadão desse império. O Senhor, em sua palavra, diz em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra disso? Jesus, Mateus 28. Aí ele fala no versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O império das trevas, o seu imperador é implacável, as pessoas estão mergulhadas nesse império, mas Jesus é aquele que tem toda a autoridade e nos envia como seus servos para saquear o império das trevas, pregar o evangelho, e o poder de Cristo pelo Espírito Santo liberta as pessoas desse império. Não há um outro plano, o único plano é esse. Ninguém virá para entremeter-se entre nós e os perdidos. Deus irá nos usar, e através de nós, pessoas crerão em Cristo. E pessoas sairão do império das trevas e virão para a luz, pela autoridade de Cristo. Então Jesus é aquele que nos dá poder para saquear o império das trevas. A palavra é muito interessante aqui, quando ele diz, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele fala sobre uma remoção, sobre tirar do império das trevas. A palavra-chave aqui, a primeira palavra-chave, ou expressão-chave, é libertação. Né? A ideia de libertação, ela é muito forte e muito importante. Mas aqui quando fala que ele nos libertou do império das trevas, e aí vem a outra expressão, nos transportou, a ideia é de remoção. Tirar realmente, remover. O vocábulo aqui tem um sentido de deportar. A gente entende, né, a palavra deportação,
nos dias que estamos vivendo, há muitas pessoas saindo, fugindo dos seus países e se refugiando no Brasil e em outros países. Há alguns tentando entrar ilegalmente, e há países que têm uma política mais dura, como os Estados Unidos, por exemplo, e aí estão deportando essas pessoas de volta para o seu país. Então a gente entende o que significa isso, deportar. Essa deportação, ela, por exemplo, naquele tempo, Babilônia, um pouco tempo antes, na verdade, foi levada cativa, levou cativa Israel, Babilônia levou Israel cativo, nos dias de Daniel, por exemplo. E aquelas pessoas, elas não tinham, digamos assim, possibilidade de dizer não. Não foi perguntado para eles se eles queriam ir para lá, se eles gostavam de lá. Simplesmente Nabucodonosor reuniu o seu exército e levou o que tinha de melhor de Israel para a Babilônia. Aquele gesto de, depois da guerra, pegar aquele grupo de pessoas e aquele espólio de guerra e levar, às vezes, contra a vontade do seu país para um outro, é chamado deportação. Não é? A ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo entrou nesse império das trevas como um vitorioso, como um general vitorioso, um comandante vitorioso. Depois da guerra, ele espoliou, ele tirou como espólio de guerra aqueles que estavam no império das trevas. Nós somos tirados das trevas e deportados, trazidos, digamos assim, para a luz. E isso é algo maravilhoso. A gente tem no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, fala sobre Manassés. Lembra de Manassés? Houve um rei maravilhoso, né? Ou pelo menos um bom rei, digamos assim, Ezequias, seu pai. Pelo menos a primeira parte, até que ele teve uma doença terrível, ele orou, né, e tal. E ele teve um filho, o nome dele foi Manassés. É interessante que enquanto Ezequias foi um rei bom, Manassés foi um dos piores reis que Judá teve. O texto diz que ele fazia todo tipo de coisa errada, de adivinhações, era agoureiro, praticava, inclusive, seus próprios filhos ali oferecidos em sacrifício e tal. Ele copiou tudo aquilo que ele via no mundo. Ele não estava contente com a fé que o seu próprio pai praticou, e possivelmente ele teve chance, porque eles tinham sacerdotes em volta deles, todo rei de Israel tinha. Mas ele negou-se a crer e a seguir tudo isso, e ele foi pegando a prática das religiões em volta da Síria, da Babilônia, da Síria, e foi incorporando essas religiões em Judá, e foi fazendo disso a própria prática religiosa dele. E aí diz o texto que, determinado dia, veio uma comitiva, soldados, comandantes da Babilônia, e passaram argolas no seu nariz e o levaram como um bicho cativo para a Babilônia. Ele foi humilhado, em outras palavras, né? Ele foi bem humilhado. Esse gesto de colocar argolas, colocar cadeias e levar um rei de uma nação, que era Manassés, saindo do seu país e indo contra a sua vontade para outro, mostra um pouquinho de o que é a força de um império. O que é a força de um imperador, do mal, das trevas. Há um filme que passou algum tempo atrás, alguns talvez aqui assistiram, Deus Não Está Morto, em que alguém fala sobre a situação das pessoas sem Cristo. Essa situação é como se estivessem presos, mas a cela estivesse aberta. E aí as pessoas não veem que elas estão em má situação. Elas acham que está tudo bem, porque, embora estão numa prisão, a porta está aberta, pode entrar e sair. A ideia é que as pessoas sem Cristo, elas estão com a liberdade de entrar e sair, mas elas estão entrando e saindo de uma prisão. E em determinado momento essa porta vai se fechar. E eles não vão mais poder sair. Então essa suposta liberdade que as pessoas dizem ter, ela é temporária, ela é frágil, ela é passageira e ela não é de fato uma liberdade. Porque em tempo que eles não saberão, simplesmente não vão mais poder sair. A intenção do império das trevas, a intenção do nosso inimigo é justamente essa: manter as pessoas distraídas até quando elas não poderem mais sair da cela para fora.
E só há um meio de evitar que isso aconteça, é levando a mensagem de Cristo para essas pessoas. Então isso significa fazer parte, estar debaixo do poder de um império. É um império que obriga as pessoas a fazer aquilo que elas, pensando bem, não gostariam de fazer. Quando Paulo escreve aqui para os irmãos em Colossenses, ele usou essas palavras porque faria muito sentido para eles. Eles mesmos, há algum tempo atrás, o povo de Colossos foi tirados da Babilônia e trazidos, cerca de 2.000 judeus foram tirados da Babilônia e trazidos para Colossos. Parte da composição da cidade vem daí, pelo chamado Antíoco o Grande, né? Que foi um dos imperadores terríveis que aquela região conheceu. Quando ele disse, então, quando ele fala, usando essas palavras com esses irmãos, eles entendiam exatamente do que eles estavam falando. O que a gente entende com isso? De fato, não há ninguém que possa entender tão bem o que é o império das trevas como nós que saímos de lá. Não espere que você vá falar de Cristo para uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem e ela aplauda, bata palmas para você. Às vezes a ideia é que nós estamos incomodando pessoas que estão felizes do jeito que estão. Às vezes nós temos aquela impressão de que chegar até essa pessoa e pregar o evangelho vai incomodá-la. Mas como deveriam essas pessoas estar? Chorando? Clamando? De certo não. A impressão que eles têm é de bem-estar. Eclesiastes, o escritor Salomão, ele diz: aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então essas pessoas têm impressão de bem-estar, mas no final das contas a situação não é boa. Eles estão no império, eles estão sofrendo. E sofrerão ainda mais se não conhecerem Cristo como Salvador. Então essas pessoas aqui, que são o alvo da carta, entendiam bem o sentido da expressão remoção das trevas para a luz. É interessante, irmãos, que Cristo não removeu Satanás e suas hostes do mundo. Satanás não tirou, Deus não tirou Satanás, Cristo não tirou Satanás do mundo, ele é o príncipe deste mundo, a Bíblia diz. Mas ele nos removeu do poder de Satanás. Em João, capítulo 17, Cristo deixa isso claro. Na oração de despedida ele diz: Pai, eu não rogo somente por esse, mas por todos aqueles que virem a crer. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Não era o plano de Deus nos tirar do mundo. Não é o plano de Deus nos tirar do mundo. Mas é o plano de Deus e Ele fez, tirou o mundo de nós. Tirou o mundo do nosso coração. Ele nos desmundanizou. 1 João 2,15 fala sobre isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A questão não é de uma luta. Eu amo o mundo ou eu não amo o mundo. A questão é, não há possibilidade de eu amar o mundo. Por quê? Porque eu tenho o amor de Cristo em mim. É uma coisa estranha até que a gente lute com o amor pelo mundo. Sabemos que somos falhos ainda. Mas devemos amar o Senhor. Devemos amar a sua obra. Devemos amar os irmãos. O mundo não é bonito, o mundo não é engraçado. Não há nada de bom, não há nada de interessante. E não ganhamos nada seguindo os ditames do mundo. Então a ênfase em Cristo como aquele que é, digamos assim, do outro lado do reino, o reino do Filho, é uma resposta também ao ensino que eles estavam sendo envolvidos nessa época, dizendo que Jesus Cristo não era igual a Deus. Eles diziam que Jesus era uma fraca emanação de Deus. Eles não admitiam que Jesus pudesse ser Deus e ter vindo em carne, em matéria. Porque no conceito deles, ou daqueles que estavam atacando a igreja de Colossenses com a sua filosofia, a matéria era má, toda a matéria é má, somente o Espírito é bom. Negavam então que Jesus fosse igual a Deus, o Criador, em poder, em glória. É por isso que aqui no capítulo
1 de Colossenses, ele diz no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, Jesus, e nele tudo subsiste. Então a ideia não é que o Senhor Jesus apenas criou e abandonou, mas que ele criou e ele sustenta. Quem é que nos mantém então livres do poder do mundo? Aquele que criou é o mesmo que sustenta. Eu não quero pecar, eu não quero ir para o mundo. Como é que eu faço? Qual é a receita? Em nós mesmos não há poder para isso. Você não pode, eu vou fazer força, amanhã eu vou acordar santinho. Hoje eu vou dormir, vou orar e amanhã eu não vou pecar. Não vou pecar. Pequei. Não é assim que funciona. A nossa parte é somente nos submeter a Deus e Cristo faz brotar em nós paixão por Ele, desejo de agradá-lo e repulsão pelo mundo. Talvez aqui alguns irmãos vão entender se já foram fumantes. A pessoa no outro tempo fumava, mas hoje ela passa perto de alguém que fuma, o que ela sente? Repulsa. E nós, outro tempo, estávamos vivendo no mundo, tínhamos o pecado como regra e os ditames do mundo como nosso curso. Mas hoje nós estamos em Cristo, conhecemos a sua vontade e olhamos para o mundo e o que ele pode oferecer e sentimos o quê? Repulsa. E tem que ser assim. Agora, lembre-se, a vida cristã, ela não é uma injeção. Ela não é como poliomielite, você toma injeção ou aquelas outras, fica imunizado uma vez, febre amarela, né? Toma uma vez e aquela dose é suficiente para muito tempo ou para uma vida inteira. A Bíblia não é chamada de injeção, vacina, imunização. A Bíblia é chamada de pão diário. A palavra de Deus é o pão. O próprio Cristo é o pão. E pão é o alimento naquele tempo que se comia todo dia. Então não há como nós termos uma vida cristã de qualidade se ao invés de nos alimentarmos diariamente, nós estamos de vez em quando vindo aqui ou acolá e tomando uma injeção. A vida cristã é dinâmica, é como no relacionamento marido e mulher. Não, eu me casei com você e você sabe que eu te amo. Eu ri um tempo atrás quando me falaram sobre um marido, que eu não me lembro se era o marido ou a esposa, acho que era o marido, que ele não elogiava a sua mulher. Ela fazia comida, ele não elogiava. Ela tomava banho, ficava perfumadinha, arrumadinha, ele não elogiava. E aí a mulher foi se incomodando. Falou, olha, você não acha que você é mal agradecido? Por que você está falando isso, mulher? Porque, olha, quantas coisas eu faço? Eu não quero ficar cobrando, mas você não elogia nada, nunca fala que está bom. Aí ele disse, eu estou falando que está ruim por acaso? Ela disse, não está falando que está ruim. Então, se eu não estou falando que está ruim, é porque está bom. E aí acabou o assunto. Em outro caso, uma situação parecida, você não me ama, por que você está dizendo que eu não amo você? Porque você nunca disse que me ama. Aí ele disse, eu estou reclamando de você? Eu estou dizendo que eu não gosto de você? A mulher, não. Então, se eu não estou reclamando é porque eu gosto de você, então está tudo certo. Então, irmãos, um relacionamento desse, em que o amor não é verbalizado, em que o amor não é regado, em que ele não é cultivado, mais cedo ou mais tarde vai ter dificuldade. Isso nos faz lembrar como é o nosso relacionamento com Cristo. Se nós não estamos regando, cultivando, nos alimentando, nós seremos mais cedo ou mais tarde subnutridos, anêmicos. Sabe qual é o problema da pessoa que é anêmica? Você olha uma pessoa toda anêmica, magrinha, você diz, vou levar para casa, vou empurrar a comida até essa pessoa ficar forte, firme. Não vai. Porque a pessoa que está anêmica, ela não tem fome, ela não quer comer. Esse é o problema da anemia. Você não vai pegar uma pessoa que é anêmica e colocar um banquete diante dela e ela comer e a partir daí ficar forte. Ela vai olhar aquele prato lindo, colorido, maravilhoso e dizer, eu não estou com fome. Ela vai beliscar um alface, alguma coisa e empurrar para lá. O problema da anemia é que a pessoa não percebe, não sente a necessidade de comer.
E a anemia espiritual é do mesmo jeito. As pessoas estão definhando espiritualmente, mas elas não têm sede, elas não têm fome. E quanto menos elas comem, menos elas querem comer. Quanto menos elas bebem, menos elas querem beber. Então, se você não quer se tornar espiritualmente anêmico, alimente-se diariamente do Senhor, da sua palavra, da adoração a Ele. É assim que você vai ganhar força para lutar contra o mundo, que ainda é uma necessidade. E assim não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o amor de Deus, o Pai, já está em nós. Então, muitas vezes, a luta contra o mundo, ela pode ser perdida não porque falta recurso, mas porque nós estamos cada vez mais nos afastando do Senhor. Sabe uma coisa muito séria? Por exemplo, sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre o culto? Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais vamos querer ler. Quanto mais nós oramos, mais vamos querer orar. E será uma bênção para nós. Quanto mais cultuamos, mais vamos querer cultuar. E o contrário também é verdade. Quanto menos o fazemos, menos vamos querer fazer. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, por exemplo, o autor fala que nós temos que exortar-nos uns aos outros, né? Não deixar de congregar como é costume de algum, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Ou seja, o Senhor sabia que nos nossos dias o amor iria esfriar. Estamos vivendo na escatologia o tempo da igreja de Laodiceia. A igreja morna, a igreja fria, sem interesse, sem zelo, que se acha bastarda, rica, mas que na verdade é pobre, cega e nua, ele diz. Então, nesse tempo, o autor de Hebreus diz que nós deveríamos estar nos exortando uns aos outros ao amor e às boas obras, à assiduidade da adoração no culto. E nós estamos cada vez fazendo menos isso, quando deveríamos fazer cada vez mais. Tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Não tanto menos, tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Então o Senhor, em terceiro lugar, mostra uma redenção incalculável. Olha o que diz aí o capítulo 1 de Colossenses, no versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra remissão, ela tem a ver com perdão. A ideia principal é a ideia do perdão. E o que significa o perdão de Cristo ou ser perdoado por Cristo? Essa palavra perdão, ela está ligada a pagamento. Pagamento de um preço. O Senhor Jesus Cristo, então, nos libertou mediante o pagamento de um preço. A ideia é essa. Remissão, pagamento de um preço. Perdão. Em nossa igreja lá, tem um irmão querido que passou por uma situação um pouco difícil. Ele comprou um lote, já na fase agora de aposentado, e juntou as economias de uma vida e comprou um lote. Construiu uma casa boa, casa com um terreno de 300 metros quadrados, me chamou para conhecer, eu fui lá, casa boa, tudo bem feito, acabadinho, tudo certinho, muito bom. E ele todo feliz e tal, tivemos um tempo de comunhão, depois pediu para fazer um culto lá, fizemos um culto, agradecendo a Deus. E um belo dia ele chegou à escola dominical, um pouco triste, falou, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, diga, irmão, você não sabe o que aconteceu. Vou ter que pagar de novo por aquele terreno. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Aí ele explicou a situação. Era uma chácara lá, antigamente era uma chácara, e aquela chácara foi dividida pelo proprietário em 500 lotes, 500 terrenos, né? Foi feito ali um loteamento. Cada terreno com cerca de 300 metros quadrados. E aquele primeiro dono que loteou, colocou na mão de uma imobiliária, um corretor para vender. Logo depois, por uma situação lá, ele foi preso. Mas o corretor ou imobiliária vendeu o imóvel e ficou com dinheiro. E não o pagou por isso. E agora ele saiu da prisão, pagou sua dívida com a justiça e colocou na justiça todos os que estão morando lá, porque ele quer receber pelo primeiro lote, que era dele. Ele não recebeu.
pessoas estão orando, pagaram, mas o dinheiro não chegou para ele. Então esse é um caso enorme que está na justiça, em que ele quer receber o dinheiro dele, que ele diz não recebeu, e aquelas pessoas que moram lá se negam a pagar porque estariam pagando 2 vezes, com razão também. E o caso está se desenrolando na justiça. Quem aqui gosta de pagar 2 vezes pela mesma coisa? Ninguém gosta. É muito ruim pagar 2 vezes pela mesma coisa. E a Bíblia ensina que o Senhor Jesus Cristo já pagou na cruz o preço da nossa libertação desse império. Não há nada mais que alguém possa fazer para acrescentar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha só a Bíblia comigo em capítulo 9 de Mateus, e vamos ler, chegando lá, o versículo 2. Mateus 9, 2. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2. O contexto fala sobre uma pessoa que era paralítica, que foi apresentada a Jesus com a possibilidade de ser curado. Olha o versículo 2. Eis que lhe trouxeram, Mateus 9:2, um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Talvez não nos impressionaria tanto como a esses homens aqui, Jesus olhar para esse homem e dizer: seus pecados estão perdoados. Cristo então fez um outro gesto, deu a eles um outro sinal que eles entenderiam com clareza quem Jesus era. Porque no entendimento deles, e estava correto, somente Deus podia perdoar pecados. Mas naquele tempo poderíamos perdoar o nosso semelhante, por algo que ele nos tivesse feito. Mas o que eles estranharam e questionaram Jesus por isso, é porque Jesus estava perdoando como somente Deus pode perdoar. Então Jesus, para deixar claro para eles que tinha autoridade para perdoar pecados como Deus o faz, ele curou o homem de ser um paralítico para ser uma pessoa que andasse normalmente. Então ficou claro para eles que se alguém tem poder para curar um paralítico, também o tem para perdoar pecados. Porque só há uma pessoa que tem poder para curar paralítico e perdoar pecados. É Deus. Então eles entenderam naquele momento quem Jesus era. Meus irmãos, às vezes nós nos achamos vencidos pelo pecado, vencidos pela tentação. E tem uma frase que Satanás sempre vai usar para nos atacar. Ele vai dizer: viu, fez de novo, pecou de novo. O que nós temos que lembrar é que o preço do nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário. O que nós temos que lembrar é que ele já nos comprou, já pagou o preço, não há nada mais o que pagar. Você não será mais salvo amanhã do que você é hoje. Nós podemos crescer no sentido de ser cada vez mais entregues, consagrados ao Senhor, fazendo, conhecendo a sua vontade e fazendo, mas mais salvos do que éramos ontem, não seremos hoje, e nem amanhã do que somos hoje. Cada crente em Cristo tem toda a salvação que pode ter. Embora pequemos, somos falhos, as pessoas às vezes têm dificuldade com isso e até atacam os cristãos dizendo: está vendo aí? Diz que é crente, que é o santinho, mas olha aí aprontando de novo. O que é preciso que as pessoas entendam é o fato de dizermos que estamos indo para o céu, que somos filhos de Deus, que temos essa certeza de que estaremos no céu um dia com o Senhor,
Não quer dizer que nós estamos negando os nossos pecados, nem negando as nossas falhas. Pelo contrário, quer dizer que nós reconhecemos e admitimos e clamamos ao único que podia salvar. Então, nesse sentido, estamos nos humilhando mais do que eles. Porque já admitimos que somos pecadores e sem Cristo não podemos ser salvos. Já admitimos que nós não podemos pagar o preço, enquanto eles, de algum jeito, estão tentando contribuir com a sua salvação e, de certa forma, dizendo que o que Cristo fez não é suficiente. Então, quando você se sente em pecado, quando se sente longe de Deus e quando acha que pode fazer algo para parecer mais salvo do que é como se você estivesse dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. Então nós temos que fazer boas obras, não porque queremos ser salvos. Temos que fazer boas obras porque somos salvos. Você pensa, e somos acusados disso algumas vezes, porque nós falamos que uma pessoa crê em Cristo como Salvador e ela é salva. Ela tem certeza da salvação. E aí alguns atacariam dizendo, como pode ser isso? E aí eles dizem, para nós é diferente. Se uma pessoa é crente e é salva, e ela vier a pecar, ela vai perder a salvação. Geralmente, muitos pastores de igrejas, denominações, usam isso para prender as pessoas. E aí as pessoas vão para os cultos, elas dão dízimo, elas dão ofertas, fazem várias coisas, porque elas têm medo de perder a salvação. O que vocês acham que seria mais fácil para nós como pastor? Ensinar a vocês que tem que ficar firme e fiel e fazer tudo o que nós mandamos para não perder a salvação? Ou será que é mais difícil dizer, vocês estão salvos? Estarão para sempre salvos. Agora sirvam a Deus por amor. O que vocês acham que dá mais resultado? Pregar, sirvam a Deus para não perder a salvação, ou pregar, sirvam a Deus por amor? Dá menos resultado para nós, pragmaticamente falando. Dá menos resultado para nós. E dá mais trabalho para nós dizer, vocês estão salvos, sirvam a Deus por amor se quiser. Mas comprar a salvação, não precisa. Não é esse o objetivo. Seria mais fácil para esse pastor, hoje à noite, dizer, quem não vier para o culto, quem não der o dízimo, e fazer aquela lista como eles fazem, vai perder a salvação. Você sabe o que é uma pessoa dormir toda noite com camisa social abotoada até aqui, com medo de Jesus voltar, e ela não está devidamente vestida e ficar na tribulação, não ser arrebatada, não ir para o céu? É disso que eu estou falando. Tira a pessoa da prisão do império das trevas com a sua pregação e a coloca em outra prisão, dos ditames da sua religião. Essa, irmãos, é a única forma de pregar. Não há outra forma. Não vamos enganar vocês. Não podemos ser mau caráter e cobrar de vocês alguma coisa por meio da qual vocês seriam mais salvos do que são hoje. Se vocês amam o Senhor e querem servi-lo por amor, amém. Mas não vamos mentir para vocês. O fato é, quem creu em Cristo como Salvador está perdoado, a dívida está paga. Então somos acusados de ensinar as pessoas a ser crentes frouxos, relaxados e outras coisas mais. Dizem que o nosso é um evangelho fácil, em que a pessoa crê e está salva, acabou. Mas eu digo muito mais fácil é ensinar as pessoas que eles podem fazer uma coisinha aqui e acolá e garantir a salvação. Eu acho que servir a Deus por amor é muito mais difícil do que meter a mão no bolso e dar uma oferta. Basta você ver pais que tem por aí que são péssimos pais, que não estão presentes na vida do seu filho, mas eles dão dinheiro para o filho. São homens ocupados demais para amar os seus filhos, mas eles têm dinheiro. Eles dizem, toma aqui R$100, vai comprar alguma coisa, vai no shopping. Mas eles não sentam com o filho, não passeiam, não participam da vida do filho. Então entendam, amar é biblicamente muito mais difícil do que fazer, comprar, dar.
Deus não nos chamou para comprar nada, para pagar nada. A nossa salvação está garantida pelo sangue de Cristo. Ninguém nunca estará mais salvo do que está hoje. Você nunca terá de Cristo mais do que você tem hoje. E você não precisa mais do que aquilo que Ele já tem dado para você espiritualmente. Ele diz em sua palavra que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Mas como é possível Ele me amar assim se eu tenho tantos pecados? Uma vez Ele falou sobre isso. Ele falou, a quem é que se ama mais? A quem muito se perdoa ou a quem pouco se perdoa? Todos entenderam que ama-se mais quando muito mais se perdoa. Ama-se pouco quando pouco se perdoa. Então, nesse sentido, o amor de Cristo é medido pela extensão do perdão dele. E o que ele perdoou? Perdoa a todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Então entenda que se você é salvo hoje em Cristo, está liberto do império das trevas, foi uma redenção, uma remissão definitiva, foi um perdão único e definitivo e suficiente. Então Ele pode salvar qualquer um, em qualquer época, em qualquer lugar. Basta que Ele seja reconhecido. Então existem pessoas, por exemplo, que por terem nascido num berço religioso, seja uma igreja evangélica ou de qualquer outra denominação, têm dificuldade para se ver como pessoas que precisam de salvação. Talvez filhos de crentes aqui hoje à noite tenham dificuldade para entender que precisam de salvação. Porque afinal de contas, pensam eles, nunca fizeram nada assim tão terrível. Mas entendam, basta ter nascido para precisar de Cristo como Senhor e Salvador. Basta ter nascido. De um lado, tem pessoas que têm dificuldade para se ver como pecador. E por isso, talvez, cheguem a pensar que não é tão assim necessário a salvação para eles. Como se já fossem salvos. E no outro extremo, tem aqueles que acham que pecaram demais e não há como serem salvos, que já pecaram demais. Tanto um extremo quanto o outro estão errados. Porque Jesus Cristo pagou o preço de qualquer pecado, de qualquer pessoa, na cruz do Calvário. E aquele que menos tem pecado, mesmo aquele que menos tem pecado, tem o suficiente para precisar de Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos, às vezes, em algum lugar, aquela ideia de que uma pessoa que é bem aceita na comunidade, que faz boas obras, que é bom cidadão, bom pai, bom marido, provavelmente vai para o céu direto. Parece que o sacrifício de Cristo para aquela pessoa talvez não seja necessário. Não existe, irmãos. Não existe essa pessoa. Por melhor que sejam as pessoas, todos eles têm um problema chamado pecado original. São descendentes de Adão. Precisam de Cristo como Salvador, ainda que não pecassem, e não há homem que não peque, né? Mas ainda assim precisam de Cristo como Senhor e Salvador. Deixe-me fazer uma pergunta para você hoje à noite. Como é que você enxerga o sacrifício de Cristo na sua vida? Você tem ideia do que significa ter sido tirado do poder do império das trevas? Ter sido colocado por Ele no reino do Filho, do seu amor? Entende o que significa ter a redenção, a remissão dos pecados? Vive para glorificar a Deus por causa daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário? Sabe o que é ter uma vida inútil, como a que nós tínhamos? Sabe o que é não poder escolher e qualquer lugar que nós fôssemos já era o ditame do mundo, o curso, estávamos apenas seguindo aquele curso? Sabe o que é fazer e a nossa obra ainda ser considerada inútil? Sabe o que é você não somente ser identificado com as trevas, mas ser chamado de trevas? Estávamos assim tão comprometidos, irmãos, com o mundo. Mas Ele nos deportou, nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ainda segundo a sua palavra, a gente vê que a redenção que Ele proporcionou para nós foi incalculável. Ou seja, Ele pagou o preço e não tem preço que Ele não possa pagar. Há digamos assim, uma forma de a gente viver que reconhece isso que Cristo fez. O texto diz que em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora, pois,
glorificai a Deus, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então eu não posso fazer nada para pagar a Cristo pelo que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Eu não posso devolver a Ele aquilo que Ele entregou para providenciar a minha salvação. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, eu posso glorificá-lo com a minha vida. Cantamos isso hoje à noite, né? Nossa glória é Jesus conhecer, deixo tudo para trás, para o alvo correr. Falamos sobre isso hoje de manhã, viver para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, não posso fazer nada para pagar, para recompensá-lo. Eu posso apenas viver a vida que Cristo interrompeu para que eu pudesse ser salvo. Ele tinha uma vida, vamos pensar assim, vamos simplificar. Morreu aos 33 anos, como a gente gosta de falar, tinha uma vida toda pela frente. Deixou a sua vida para viver a nossa morte, para que a gente morra para nós mesmos e vivamos a sua vida. Ele fala lá no livro de João sobre o Espírito Santo. Convém que ele vá e que venha outro Consolador, que estaria para sempre conosco. Então, ele não está em nosso meio hoje, mas através do Espírito ele está conosco. Deixamos de ser parte do império das trevas e passamos a ser parte do reino do Filho do seu amor. E onde ele reina, onde ele está em nós. E o que nós temos que fazer como cidadãos do reino que vivem nesse mundo, mas não são desse mundo? Levar essa mensagem a quem está nas trevas, a quem não veio ainda para a luz. O que nós temos que fazer, irmãos, é viver para a glória de Cristo. Viver no mundo, mas sem ser do mundo, como cidadão dos céus. Nós temos Deus em nós hoje, pelo Espírito Santo. Temos Cristo em nós hoje, pelo Espírito Santo. Mas vai chegar o dia em que não mais somente Deus estará em nós, nós estaremos nele. Sem limites. É aquilo que está preparado para nós no céu. Deus sem limite. Ele está em nós hoje. Isso parece algo maravilhoso, mas ainda é pequeno diante daquilo que viveremos naquele dia em que nós estivermos nele. Será Deus para todo lado, em toda parte. Muito maior do que Deus está em nós é nós estarmos em Deus naquele dia. Então naquele dia parece que tudo isso que hoje é tão importante no mundo vai ficar tão pequeno, tão sem importância. E o nosso único arrependimento vai ser não ter feito mais para o Senhor, não ter sido tanto do Senhor quanto poderíamos ter sido. E se tivéssemos um segundo atrás possibilidade de voltar, diríamos como aquele homem, que não no nosso caso, mas aquele homem que estava nas trevas, nas chamas, né? Lucas capítulo 16. Manda alguém ir lá falar para os da minha casa, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Aí nós diríamos ao contrário, manda alguém falar para os da minha casa, para que venham para esse lugar maravilhoso, para que venham estar com esse Deus maravilhoso. Mas qual foi a resposta de Abraão para aquele homem que faz esse pedido a ele? Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Em outras palavras, ele tem a palavra. Eles têm a pregação, que ouçam e que se convertam. E essa seria também a resposta dada para nós. Eles têm a palavra lá, que creiam. E aí Paulo diz, como crerão se não houver quem? Pregue. Como invocarão aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque está escrito, a palavra está perto de ti, na tua boca, teu coração, é a palavra da fé que pregamos. E assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação. Então eu pergunto, se depender de você, quantos crerão? Quantos crerão? Quantos irão contigo? Quantos são os teus filhos na fé? Quanto tempo vocês têm de igreja? É bom não conhecer vocês, eu posso falar isso. Quanto tempo vocês têm de igreja? Quantos filhos na fé você tem? Quantos por ano você ganha para Cristo? Aí a gente pode entender o resultado com base no investimento. Para quantas pessoas você fala de Cristo? Para quantos você entrega o folheto? Por quantos você ora?
Eu tenho medo. E por quantos você ora? Tem medo de orar também? Pela salvação? Quando você convida para a igreja, está ficando difícil, está piorando, para, pastor. Não, a gente tem que perguntar, vocês têm que pensar sobre isso. Eu falo para os lá da nossa igreja, se você tem dificuldade para pregar, leva um folheto. Você tem dificuldade para evangelizar, me chama. Me leva junto, marca uma visita, marca um almoço, marca um lanche, e chama o pastor, me leva lá que eu falo, e você vai ver como que é. Aí você diz, então está solucionado, porque se as pessoas não sabem falar e o pastor se oferece, está resolvido, é só marcar, pregar, evangelizar. Não, eles não marcam, eles não chamam. E vocês? Aqui é diferente? Espero que seja. Porque vai chegar o dia que você vai olhar para trás e dizer, ah, não é possível, é tão maravilhoso. Como é que faz? Não dá tempo mais, já foi, acabou. É agora, é hoje, é nesse momento. As pessoas estão nas trevas, estão sendo destruídas. E Deus deu a você a autoridade para chegar lá, pregar o evangelho, pela autoridade de Cristo a pessoa se converte. Aí se não se converter, o seu papel foi feito, você pregou, você testemunhou, você evangelizou. Mas temos que fazer o possível para que pessoas que estão nas trevas venham para a maravilhosa luz. Cristo pagou o preço foi pago. Aquilo que temos que fazer é levar essa notícia àqueles que não ainda conhecem e que estão, embora famintos, recusando o alimento espiritual. Vamos fechar o nosso olho, baixar a nossa cabeça e vamos pensar e orar a respeito disso. Amado Senhor Deus, a sua palavra nos ensina que nós temos sido tirados pelo Senhor de um império forte, poderoso, opressor, que trata muito mal aqueles que lá estão, o império das trevas. E a tua palavra diz que nós somos transportados pelo Senhor para o reino maravilhoso de Cristo, o reino de amor. Pedimos a Ti que nos dê essa noção do grande sacrifício e do grande privilégio que nós temos. Pedimos ao Senhor que nos faça enxergar a miséria em que vivem os que ainda não estão, como nós, salvos em Cristo. Pedimos por aqueles que estão aqui hoje à noite e que estão sendo derrotados pelo pecado. E estão amando o mundo. Esse mundo que, diz a tua palavra, é tenebroso, é pavoroso, é sujo, é ruim, é destrutivo. Essa prisão de porta aberta que, sem avisar e de forma definitiva, um dia se fechará. Aqueles lamentos, aquele arrependimento, é o que as pessoas vão experimentar por não terem crido. Mas nós, diante do que Cristo fez na cruz, só nos resta agradecer e servir, viver para glorificar. Pedimos que nos perdoe porque há pessoas que amamos, para os quais ainda não temos falado do amor de Jesus. Nos perdoe porque há pessoas que dizemos amar para quem ainda não temos, por quem ainda não temos orado. E orar é muito fácil. Nos perdoe porque muitas vezes a timidez de dar testemunho é justamente porque a nossa vida não é uma vida condizente com aquilo que a gente diz acreditar. E é difícil para nós, é muito difícil, oferecer aos outros aquilo que a gente mesmo parece não termos. Talvez temos medo, receio, o Senhor nos conhece, de sermos flagrados aí na incoerência, de falar uma coisa e viver outra. Pedimos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, os ajude, porque é certo que um dia eles terão tanta certeza quanto se pode ter, de que eles estão no caminho certo, de que escolher a Cristo foi a melhor decisão da sua vida. Mas hoje eles estão se vangloriando, se iludindo com esse mundo perverso. Ajude nossos jovens, nossas crianças a enxergar toda a podridão do mundo. Que o mundo não lhes pareça nem um pouquinho apetitoso e que a repulsa seja o único sentimento que eles terão por esse mundo que está em sua volta. Nos ajude a reconhecer o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Viver à altura do sacrifício dele. Viver como pessoas compradas por um alto preço, o sangue de Cristo. E que a nossa vida corresponda à expectativa que Ele tem. Como o Senhor assustadoramente espera grande coisa de nós. O Senhor espera tanto de nós e é
tão difícil imaginar que a gente possa um dia conseguir te agradar. Mas aí olhamos para a sua palavra e vemos que o Senhor não somente planeja e espera grandes coisas, o Senhor também nos capacita, dispõe-se a nos ajudar. E cada dia nos alimentando, nos fortificando, é sim possível servir e agradar o Senhor. Pedimos por aquele dessa igreja que esteja nesse momento talvez espiritualmente fraco. Por aqueles que nem estão aqui, mas igualmente deveriam ouvir e se fortificar no Senhor. Querido Pai, abençoe essa igreja, para que pregue o Evangelho, para que cada um tenha a alegria de ter filhos na fé. Entenda a dimensão do que é tirar alguém do império das trevas. Contemple a destruição que o pecado causa, o atraso que amar o mundo pode trazer nas suas vidas. Abençoe esses irmãos e a mim também, os de nossa igreja lá em Brasília, de todas as igrejas que hoje têm intenção de agradar o Senhor. Ainda com o seu olho fechado, sua cabeça encurvada, eu quero só dar oportunidade, se você quiser, de você sinalizar e a gente orar por você. Pastor, eu sei que eu tenho que ser mais grato por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu tenho que me desarraigar mais do mundo. Estou muito comprometido, juntando o que eu vi hoje de manhã com o que eu vi hoje à noite. A verdade é que o mundo é uma ilusão e que nós temos que viver cada vez mais para agradar o Senhor. E hoje eu quero pedir ao Senhor que ore por mim, porque o meu desejo é não viver para o mundo, ser cada vez menos do mundo e cada vez mais do Senhor. Alguém que está tocado no coração nesse sentido, de não mais viver para o mundo ou sentindo necessidade de chegar-se mais ao Senhor. E essa mensagem falou contigo desse jeito. Sinaliza para eu ver e orar por você. Amém. 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 Alguém que diz, pastor, no meu coração, o que eu entendi Deus falando é que eu preciso me alimentar mais espiritualmente. Eu preciso não de vacina, eu preciso é do pão diário. Eu preciso da palavra, da oração, do culto. E nesse sentido foi que Deus falou comigo. Ore por mim, porque eu quero seguir nessa direção. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Pastor, no meu coração Deus falou a respeito da pregação da palavra. Eu sei que o mundo é horrível e o inferno pior ainda. Há pessoas para quem eu posso testemunhar. Eu não tenho feito isso. E o Senhor tocou no meu coração e isso está pesando. Eu sei que Deus quer que eu faça isso. Eu sei que às vezes é difícil, porque nem todo mundo tem muita facilidade. Mas eu quero que Deus me ajude a testemunhar. Pastor, eu quero filhos na fé. É a sua decisão? Levante sua mão para orar por você. Amém. Muita gente querendo filhos na fé. Que bom, que bom. Amém. Querido Pai, amado Deus, peço ao Senhor que dê da tua graça e misericórdia capacidade a cada um dos que estão aqui hoje à noite. Aqueles que precisam se reconciliar com o Senhor. Que o Senhor os ajude, porque o inimigo, imperador das trevas, se colocará ante cada um desses irmãos para atrapalhá-los. Possivelmente, nesse momento, ele já começa a trabalhar e ele está descontente com essas inclinações na direção do Senhor. Irmãos querendo se achegar mais a Ti. Irmãos querendo pregar a palavra. Irmãos querendo se alimentar espiritualmente. Irmãos querendo filhos na fé. Querido Pai, abençoe. Essa não é uma decisão emocional, não é uma decisão de onda. É um desejo sincero. Ajuda e proteja esses irmãos em Cristo. Me dê o privilégio de voltar daqui a algum tempo e ver pessoas conquistadas para o Senhor. E ver que esses irmãos saquearam o império das trevas, entraram lá e trouxeram, resgataram aqueles que estavam lá, pela autoridade e poder de Cristo. Coloco a mim mesmo, seu pastor, e a cada um deles aqui nas suas mãos e oro por eles, que o Senhor os ajude a se alimentar, a ficar forte, para poder trabalhar e tirar outros da perdição para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em cujo nome oramos e agradecemos. Amém.